Fala pessoal, tudo bem com vocês? Memphis Depay, hein? Marca o primeiro dele, aliás, um belíssimo gol, mas o Gabigol empatou. O resultado foi tão ruim assim e o desempenho. Eu gostei do Caio César e vamos falar sobre outras questões, como por exemplo o Neymar também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, eu tava até conversando com um amigo corintiano que tava lamentando o resultado. E eu argumentei com ele de que o resultado num clássico fora de casa não pode ser considerado ruim. Você analisar diante das circunstâncias, eu concordo. Mas pra mim o grande problema tá na derrota pro Coxa em casa. Esse é um resultado que você não coloca dentro da tua somatória de pontos no campeonato. E aí quando você perde, porque futebol é disso, né? Quando você perde pro Coritiba em casa, o que você tem que fazer? Você tem que buscar pontos fora. Então se você somar esses dois últimos jogos, né? E o Campeonato Brasileiro ele é feito de recortes, né? Não tem como. Tem um campeonato até a metade do ano, tem outro depois da Copa do Mundo, a gente vai ter que entender isso. Se a gente entender que aquele resultado é meio que inacreditável, hoje tinha que ter vencido. Mas vamos lá, isolando o jogo, é que não dá pra fazer isso. O resultado não é de todo ruim. Mas o que mais importa nesse momento, eu acho que é o desempenho do Corinthians. O desempenho ele foi deixando a desejar nos últimos tempos, inclusive quando os resultados vinham. Como na vitória contra a Portuguesa, e aí na eliminação do Paulista. Então mesmo quando o Corinthians conseguia um resultado, a gente ainda colocava um pontinho de interrogação no desempenho, que a longo prazo vai cobrando, né, um preço maior. Também é verdade que eu não posso desconsiderar, não tô passando pano, né? A galera já vai começar aqui, tá vazando pano. Calma, vamos apontar aqui, fazer os apontamentos necessários. Também dentro desse contexto, o time perdeu seu principal jogador, que é o Yuri Alberto. E realmente o Dorival teve muitos problemas para encontrar soluções. E a solução, me parece, estava no cara que entrou no time hoje, mas que também machucou, que é o Caio César, que foi contratado para isso, que chegou muito bem, cara. Ele faz um grande jogo na final da Supercopa, ele já tinha jogado uma partida bem do Paulista, que agora não me recordo, e na sequência machucou. E aí ficou todo esse tempo de fora. E hoje ele jogou 60 minutos, que eu acho que foi provavelmente uma projeção, né, um planejamento pra ele, porque também você não adianta estourar o cara de novo, né? Então ele sai com 15, 17 minutos ali do segundo tempo, mas enquanto ele esteve em campo, ele foi, cara, muito importante, porque ele deu opção, ele deu mais opções ao Memphis, ele deu mais opções ao ataque do Corinthians, ele é um cara que conseguia prender a bola no ataque. O Guinegão não estava conseguindo fazer isso, o Vitinho muito menos, e o Memphis isolado ali como 9 também não. Depois eu vou falar do gol do Memphis e tudo mais e da atuação dele. Mas o Caio César é um cara que sempre que a bola parava no pé dele, você tinha sequência, você tinha um andamento. Ele é muito bom no 1 contra 1, ele é rápido, ele é inteligente pra jogar. Ele não é só o ponteirinho, cabeça baixa lá, que toca a bola nele que ele corre, né? Não é só correria, pelo contrário. Jogador que entende um jogo associativo, chega um cara, ele sabe tabelar. Segundo atacante, jogador de lado, que pode ser um ponteiro mais aberto, se o time jogar com 3, né, com mais um ponta lá, mas ele pode ser esse segundo atacante mais próximo do 9. Ele tem um chute pelo lado direito que ele obriga o Brasão a fazer uma baita defesa no ângulo, além de outras jogadas. E, inclusive, a assistência que ele dá pro gol do Memphis, numa aula de contra-ataque do Corinthians. Uma falta pro Santos, a bola é ligada direta pro André, o André com aquelas passadas largas. Não acho que o André tenha feito um bom jogo, já vou falar sobre ele, mas ele participa do gol efetivamente, porque ele liga muito rápido o Caio César, que não titubeia. E aí, o Memphis tem o mérito também de acompanhar. Se a gente reclama de muitas vezes uma falta de intensidade do Memphis, ele fez a parte dele. Aliás, um golaço, né? Porque ele domina a bola no lado esquerdo com 2 na marcação. Na verdade, tem um que ele tá no mano a mano, já chega um segundo cara, ele corta os 2. E o Memphis tem algo diferente nesse gol, que é do detalhe, né? Do detalhe do cara diferenciado. E o Memphis quando ele... a gente brinca, né? Quando quer. Não é quando quer, mas quando quer, tipo assim, quando ele tá focado, quando ele tá concentrado, quando ele tá disposto a fazer a diferença, ele faz, porque ele tem capacidade pra isso. E no futebol brasileiro, ele sobra. Quando ele domina essa bola, e o André tá correndo por aqui, inclusive, só que a defesa do Santos já tá fechando. Então o que ele faz? Ele corta o primeiro, quando vem o segundo ele corta de novo. Só que qualquer jogador, ou a maioria, 90%, quando dá esse segundo passe, esse segundo corte, a tendência é ajeitar o corpo, é dominar para poder olhar pro gol, ele bate 1 segundo antes. Pelo menos 1 segundo antes ele chuta. E aí ele engana completamente a defesa santista e o goleiro Gabriel Brazão, a bola vai no canto forte, um chute inapelável e faz o gol do Corinthians. Só que o Corinthians entrega um gol pro Santos. Acho até que o Santos produziu bem com a escalação completamente diferente, 3 zagueiros, meninos ali no meio, né, o Oliva, o próprio Bom Tempo que começa o jogo, Neymar e Gabigol no ataque.
Os três, o Adonis Frias, o Luan Pérez, que fez um baita jogo, o Zé Ivaldo, 3 zagueiros, né? O Barreal e o Rony de alas. Foi uma escalação, assim, um ornitorrinco, né? Do Juan Pablo Vojvoda, que nem tava na beira do campo suspenso, mas ele tinha que fazer alguma coisa, porque ele tá muito pressionado, ele tocou a tecla F lá, sabe como é que é? Cara, eu vou fazer algo diferente aqui pra tentar alguma coisa. E eu acho que o time dele até se portou bem, mas o gol que o Santos faz através de Gabigol, que sabe muito bem fazer esse tipo de jogada, ele no mano a mano com o goleiro, frieza total, né? O Hugo acha, inclusive, que ele vai chutar no contrapé e ele toca no mesmo canto ali, né? Muita qualidade pra finalizar. Só que o gol entregue num erro do Gabriel Paulista, que eu tenho elogiado, né? Um jogador que chegou muito bem, assumiu a condição de titular, mas errou, falhou no gol, entregou a bola bate ainda no pé do Neymar, sobra pro Gabigol livre, assim. E aí tá todo mundo, naquela zona do campo, você perde a bola ali, tá todo mundo correndo de costa, não tem como. Aí o Gabigol só foi pra dentro das redes. E aí foi logo em seguida do gol do Corinthians, o que dá um balde de água fria no que o Corinthians estava tentando fazer. Acho até que o Corinthians não estava bem no jogo quando o Memphis marca. Mas, clássico, né, gente? Você tá ali se defendendo, o Santos tá em casa, normal, não tinha criado nenhuma grande chance, assim, tava chegando aos pouquinhos. Aí você vai lá e descola um gol com o Memphis no contra-ataque, aí você tem que ter inteligência pra administrar e o Corinthians não conseguiu. Depois disso, o Santos se animou, chegou mais algumas vezes, mas aí, cara, aí eu vou dizer um negócio. Quando eu achei que o Neymar pudesse fazer a diferença, porque aí o Santos estava mais no ataque, o Neymar, ele estava meio solto, assim, dá pra gente dizer, né? Ele não era um falso 9, ao mesmo tempo ele não era um cara pela esquerda, ele estava tentando receber essa bola livre ali na intermediária, próximo do gol, para tentar um arremate ou uma combinação, e eu me assustei, gente. Eu me assustei com a falta de intensidade do Neymar. Uma baixa rotação, assim, gritante. Eu sei que ele tá voltando de lesão, eu sei que todo desconto seria possível em condições normais, não com uma Copa batendo na porta, uma convocação na segunda-feira. Acho difícil, tá? Acho difícil que ele vá nessa convocação, e se ele não for nessa, eu acho muito difícil que ele vá pra Copa. Eu ainda não descartaria, porque a gente sabe que o Ancelotti não precisa testar o Neymar, né? Que se estiver voando às vésperas da convocação pra Copa, pode ser que o Ancelotti ainda o leve dentro dos 26, né? O Rodrigo, infelizmente, machucou do Real Madrid, né? Uma lesão de ligamento, tá fora da Copa, tá fora praticamente da temporada. Então, por que eu citei? Porque vão abrindo espaços, né, para jogadores que possam decidir, mas me assusta a falta de intensidade. Um clássico, ele tá em casa, ele jogou 90 minutos, mas em que circunstâncias? Ok, na Copa, se ele não for o titular, ele vai entrar alguns minutinhos e tal, mas eu me preocupei. Eu me preocupei porque eu gostaria de vê-lo bem para poder ajudar numa Copa. E nesse jogo, especificamente, é um jogo que você pensa, caramba, ele pode... Como ele fez na reta final do ano passado, ali, era contra o Juventude, era contra não sei quem, mas ele realmente ajudou o Santos a não ser rebaixado no ano passado. Ele fez a parte dele, em 2, 3 jogos, mas fez. Esse era o jogo que eu achava que ele pudesse jogar naquele nível, e ele não tá conseguindo. Então pode ser que ele seja por conta da lesão recente, né, que ele operou o joelho, inclusive, né, no final do ano, no começo do ano. O problema é que não dá mais tempo. Não tem tempo suficiente aí para ele poder, né, se recuperar gradativamente. Enfim, Neymar é um capítulo à parte aí, fazendo esse parênteses, fechando já, porque eu sei que vai render também, né? E não tem como a gente não falar a respeito do Neymar, que em tese deu assistência pro gol do Gabigol, teve uma falta no finalzinho do jogo, e aí talvez a narrativa fosse diferente, né? Ele faz um gol ali de falta, mesmo que numa bola parada, garante a vitória pro Santos sobre o Corinthians, provavelmente o holofote seria diferente. O resultado faz essas coisas, né? Mas ele nem assim conseguiu, cobrou pra fora, e enfim, foi uma decepção no jogo, inclusive pro Santos, né? E aí o Santos, cara, começa a colocar o Roleiser, o William Arão pra dar uma segurada, só que aí o Corinthians também, fisicamente, ele vai melhorando. Por quê? Porque aí o Dorival, demoradamente, começou a fazer algumas trocas. Eu não entendo porque o André Carrilho ficou 45, mais de uma hora no jogo. Mais de uma hora no jogo. Ele saiu só aos 33 do segundo tempo. Se a gente for falar em intensidade, né, que eu tava falando do Neymar, é assustadora a falta de intensidade de André Carrillo, que nunca teve exatamente a intensidade como uma grande característica, mas a rotação dele tá muito abaixo. Desde a lesão, eu sei, ele também teve uma lesão séria, ele ficou muito tempo parado, mas ele não faz o time andar como muitas vezes fez. Então, eu que exaltei muito o André Carrillo aqui neste espaço, eu tô decepcionado também, eu tô, assim, contrariado com o que eu tô vendo em campo. E não entendo a manutenção dele por tanto tempo, tendo o Matheus Pereira, tendo o Alan no banco de reservas, que até entra só nesse minuto. Acho que eles poderiam dar uma técnica maior, uma intensidade melhor pro Corinthians, que tava com a bola em determinados momentos. Quem entra bem é Rodrigo Garro. E o Garro pode ser esse cara. O Garro pode ser esse cara de entrar no segundo tempo por uma bola parada, tem uma cobrança de falta dele que é muito perigosa.
É um cara que recebeu uma bola dentro da área, prendeu a bola em alguns momentos quando o Corinthians precisava desacelerar, com habilidade, fez uma bagunça, às vezes pelo lado direito do campo, jogou solto, assim, né? Porque o Bidon ainda seguia em campo. Então o Garro entrou pra tentar um toque de qualidade. E ele tem esse toque de qualidade. Quando ele começa um jogo, eu não sei, eu acho que exatamente pela questão do tempo, né? Ele não consegue jogar tanto tempo no alto rendimento. Não sei se é lesão de joelho, não sei o que acontece com o Rodrigo Garro, bem diferente do que da chegada dele, né? Mas quando ele entra no segundo tempo, ele pode ser esse cara. Eu já bato nessa tecla, assim, são 5 trocas, você precisa ter 15, 16 titulares, não precisa botar todo mundo no começo do jogo, cada jogo é uma estratégia, tem um jogador que você pode segurar, outro você coloca pro segundo tempo, outro você começa com ele, depois você tira, tá tudo certo. E o Garro pode ser esse cara como ele foi no jogo de hoje. O Corinthians chegou perto de fazer o 2-1 também, muito por conta da entrada do Rodrigo Garro. O André, que eu citei, que participou do primeiro gol, que joga muita bola, eu achei ele um pouco perdido no jogo. Pro nível do André, não me xinguem. Eu tenho uma expectativa muito alta com o André. E eu já vi o André fazer jogos maravilhosos. Pra mim foi um jogo numa nota abaixo do que eu considero e do que eu espero do André. Eu sei que o jogo tava físico, o Santos tinha 2 alas muito rápidos, 3 volantes, 3 zagueiros, então assim, o meio campo era loucura ali, e isso exigia mais do André. Mas eu acho que ele não fez um jogo do nível que eu considero que o André possa fazer. O Memphis eu acho que fez a parte dele, seja com gol, seja buscando algumas jogadas, se movimentou mais, participou mais. É o que a gente fala, né? Jogo grande, o Memphis aparece, ele gosta de jogar. E aí a crítica que eu faço quando ele se esconde em jogo mais, né, num jogo menor, num jogo um pouco sem tanta importância, como se tivesse algum jogo sem importância, né, mas é fato que o Memphis ele cresce em momentos mais decisivos, em momentos em que o holofote tá maior, e hoje foi um desses jogos. Mas assim, vocês acham que o resultado foi injusto? Esse 1-1? Eu, assim, honestamente, acho que os dois produziram pra fazer o segundo gol, não tanto assim, tá? Não foi um amasso de lá e de cá, mas acho que o resultado de 1-1 ele acabou ficando de bom tamanho pelo que as duas equipes produziram. O que deixa um pouquinho de desconforto também no torcedor é que no final do jogo, mas final tendo algum tempo pra isso, quando o Corinthians estava um pouquinho mais pressionando pra buscar esse gol da vitória, o Santos fica sem 2 defensores. O Luan Pérez, que dá 2 chegadas surreais na reta final do jogo, e ali faz diferença, porque se é uma entrada dessa no primeiro tempo, o árbitro não expulsa, ele dá uma segurada. Ali não tem o que fazer, ele dá 2 chegadas para amarelo no Raniel, e aí ele acaba recebendo 2 amarelos e expulso. E o Lira, cara, coitado do menino, o menino saiu chorando, ele sentiu ali uma lesão, teve que sair, o Santos já tinha feito todas as trocas. E aí, o Santos com 2 a menos na reta final e o Corinthians não consegue fazer um gol, um golzinho sequer. Aí tem uma falta que o Mendes vai tentar cobrar por baixo, chuta no Gustavo Henrique. Essas questõezinhas, esses detalhezinhos, eles fazem a diferença. Outro que entrou bem, o Kaique, tá? O Kaique vem evoluindo nessa opção de entrar no segundo tempo, pegar a defesa cansada, daqui a pouco entrar pro drible. Ele faz essa falta que eu citei do Memphis, faz uma jogadaça na frente da área, sofre a falta e aí o Memphis desperdiça. Mas o Kaique entrou bem. Acho que ele pode também ser uma boa válvula de escape. E de resto, lamentar mesmo é a derrota pro Coxa em casa. Esse jogo, se a gente isolar, fica difícil acrescentar muito mais. Agora, no cômputo geral, é um time que ainda tá devendo. A gente tava falando aí a semana toda da pressão sobre o Dorival, que eu acho injustificada. Sei que os resultados é que vão, infelizmente, ditar uma permanência ou não, mesmo que o Marcelo Paz diga que ele aposta em continuidade. A gente sabe, se ficar muitos jogos sem ganhar, com essa bolinha que tá jogando, obviamente vai recair sobre o técnico. Mas eu acredito que o Corinthians possa, com a volta do Yuri Alberto, com o Memphis entendendo a necessidade de ser mais participativo, com o Caio César agora podendo ajudar, eu acho que o Corinthians consegue dar um corpo maior. Mas o Dorival precisa entender algumas coisas, né? Eu não consigo entender a insistência do André Carrilho por tanto tempo. Então, fora outras questões do jogo, né, que você possa apontar aí como, né, necessárias pro técnico mexer. Tá bom? Comentem aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Fiel, o resumo da ópera é esse. Quando o Memphis quer jogar bola, não tem pra ninguém aqui no Brasil. Mas a gente não pode entregar um gol num clássico daquele jeito, e muito menos terminar o jogo com 2 a mais em campo sem conseguir amassar os caras. Agora a palavra é sua. Deixe aqui nos comentários a sua nota de 0 a 10 para o time do Dorival Júnior nesse clássico, e o empate fora de casa. Foi bom ou ruim na sua opinião? Vou ler todos os comentários, tamo junto. Deixe seu like e se inscreva no canal.